Será que alguém, há muito tempo atrás, conseguiu antever o que se ia passar? Será que as profecias que vêm, que são legado do passado, podiam ter preconizado o que estamos a viver agora? É esta a nossa primeira proposta esta noite aqui nas Noites Marcianas e para isso tenho uma mesa cheia de convidados e passo a apresentar a Maria Flávia de Monsaraz, que é astróloga. Boa noite. Temos o padre Luís Miguel Cruz, que é um homem da igreja, claro. Boa noite. João Fernandes, que é um homem do exército, mas que está aqui hoje na condição de estudioso de questões místicas e esotéricas. Está correto, olá. E agora vou ali ao João Rodil, que também é um estudioso e investigador de profecias, justamente, entre outras coisas. Uma salva de palmas para ele. E agora o Luís Rebelo, que está aqui para me inquietar quase todas as noites com o seu ceticismo militante. Ora, muito bem. Na cidade de Deus surgirá um grande trovão. 2 irmãos destruídos pelo caos. Enquanto a fortaleza resiste, o grande líder sucumbirá. Foi escrito em 1654. Por um senhor chamado Nostradamus, é-lhe atribuído pelo menos, e será que tem alguma coisa a ver com o que se passou recentemente? João Fernandes, diga-me. Eu julgo que as profecias têm sempre um contra, e neste momento a principal profecia que está por trás disto tudo é saber quando é que acaba o fim do mundo. E isso quando é que acaba o fim do mundo? É, o tumor, ou seja, o tumor. Isto passou-se há 1000 anos, a Igreja proibiu a profecia, porque ela tem sempre um perigo. O Papa Leão X, no Concílio de Laterão, proibiu as profecias. Porque para interpretar uma profecia, em primeiro lugar, é preciso saber o ciclo. E como nós estamos a falar agora dos Estados Unidos, do Afeganistão, temos que saber o ciclo dos Estados Unidos. E o principal ciclo dos Estados Unidos é um ciclo que, desde 1840, não se altera. De 20 em 20 anos, os presidentes americanos são assassinados, como se recorda Lincoln, Kennedy, Reagan, que escapou, e neste momento, em 2000, o presidente eleito tem grande probabilidade de seguir o mesmo destino dos que os precederam de 20 e 20 anos. Roosevelt, e curiosamente o porta-aviões é esse o nome dele hoje que saiu, o último a sair chama-se Roosevelt. Ai, não me diga, já estou arrepiada, já começa a achar que isto está a bater certo. É esse porta-aviões que sai. Roosevelt tentou alterar a profecia americana e Mas existe uma profecia americana também apocalíptica no fundo? George Washington foi o primeiro a fazer a primeira profecia americana e disse, antes de morrer, que os Estados Unidos não se deviam envolver em qualquer conflito que a Europa tivesse. Isto foi dito por George Washington. Mas eles envolveram-se na Segunda Guerra Mundial. E agora envolvemos-nos, nós e a Europa, por causa deles. Por causa deles. É precisamente o oposto. Ou seja, quando nós falamos do projeto Manhattan, as bombas atómicas dos 2 irmãos, que são as 2 cidades... 2 irmãs são as Torres Gêmeas, será? E também são as 2 cidades. Washington e Nova Iorque. Exatamente. E o projeto Manhattan, o que é? É as bombas atómicas da Segunda Guerra Mundial. Curiosamente tem o mesmo nome. Mas, se pensarmos que 60 anos, que é um ciclo da Lua, sobre Pearl Harbor, e 28 anos sobre o dia do golpe do 11 de setembro no Chile, que são exatamente 28 anos, planeados pelos Estados Unidos e apoiados por eles, nós temos então o ciclo da Lua. O que é o ciclo da Lua? E isto é fácil para se perceber. A Júlia Pinheiro, por exemplo, faz anos do mesmo dia, à mesma hora, no mesmo momento, 28 anos depois. Ah, é? Ou seja, quando fizer 56 anos... Tranquilo, eu tenho o meu ciclo cumprido. Então pronto. Pronto, está bem. Mas para percebermos isto e agora para dar uma certa credibilidade ao estudo da profecia, nenhuma profecia é feita sem saber primeiro o ciclo. E o Nostradamus fez o que fez. Interpretou os ciclos. Os ciclos são, sobretudo, da Europa, mais do que os Estados Unidos, portanto que ele identifica os Estados Unidos como os filhos de Lutero. É assim que ele identifica o Afeganistão, identifica como Carménia. É assim que ele o identifica. E a profecia está de tal maneira perfeita que ele prevê já a primeira invasão russa do Afeganistão. Ele prevê imensas coisas, ele prevê coisas até 4000 e tal, não é? Não é bem assim, porque as contas de Nostradamus não são bem os números que se lê nas profecias. Exatamente. Mas acha que esta previsão que a Júlia acabou de ler em relação aos gêmeos que cairão, feita por Nostradamus, pode estar relacionada com as Twin Towers? Com as Torres Gêmeas? Isso é justamente o que o João Fernandes não quer dizer. Não, e eu vou-vos dizer o seguinte, é muito difícil interpretar Nostradamus porque no livro que está publicado, essa profecia foi posta de lado. E porquê? Porque tem uma interpretação que pode ser tanto pelos irmãos John Kennedy e o seu irmão assassinado. Pode ser também em relação às cúpulas das torres do Islão de Maomé
e de Fátima. Deixe-me interrompê-lo só para te perguntar uma coisa e passo já ali a palavra ao João Rodil. Não é esse o problema das profecias, é que o seu sentido é tão largo e tão amplo que podem ser aplicadas a uma série de coisas e podem ser renovadas no tempo e no espaço a que se aplicam e vai batendo certo. Sobretudo, algumas delas têm múltiplas interpretações e, portanto, depende de um olhar, do olhar de cada um. E, portanto, mas o curioso nas profecias e, sobretudo, mantendo uma historicidade das profecias e começando, por exemplo, pelo profeta bíblico, portanto, o São João, portanto, o Evangelho, o Apocalipse do Evangelho, e depois mantendo essa periodicidade, passando por João de Jerusalém, que é um dos fundadores da Ordem do Templo, e, portanto, esse é um profeta com muito peso depois para os vindouros. Mas acertou ou não O que é que eles profetizaram? Eles conseguiram, e Nostradamus também se junta a esses, António Vieira e outros, os portugueses também, o Bandarra. Também temos bons profetas, não é? António Vieira, mas Bandarra, vamos agora ao Nostradamus. Pessoa, não é? Algumas coisas batem certas, o que é curioso, batem certas umas com as outras, ou seja, as profecias têm, juntamente, coisas que dizem para o mesmo tempo e a mesma coisa, o que é curioso. Uma coisa, por exemplo, o acabar do mundo. Em locais distintos e em épocas distintas, em séculos distintos. Pessoas que nunca se cruzaram, portanto. Exatamente. E algumas sem terem conhecimento das outras, não é? Deixem-me só mandar aqui mais uma do Nostradamus, que diz: a terceira grande guerra começará quando a grande cidade arda. Isto parece dolorosamente certo em relação a Nova Iorque, não é? E outras que batem certo também, Nostradamus, mas, por exemplo, João de Jerusalém ou São João, no Apocalipse, é a maneira como isso acontece, é o fogo. O fogo está sempre presente nas todas as profecias milenares. O que também é previsível quando existe um grande desastre, não é? O fogo termina com antagonismo, talvez, ao dilúvio, é a água, por um lado, não é? Agora vem o fogo. João, mas o fogo, numa situação de catástrofe, aparece sempre, não é? Daquelas... Repare, a primeira catástrofe são os dilúvios, é a água. Sim, mas e esta agora vem fogo. Não, exatamente, agora vem o fogo. Mas as catástrofes apocalípticas metem todas fogo, não é? Inclusive é do Apocalipse de São João e as Nostradamus. Bom, mas acredita dos estudos que desenvolveu e do muito fascínio que terá por este tema, que não anda realmente... Não anda muito longe. Não, acredita que esta foi uma profecia que acertou? Existem coisas que realmente estamos a vivê-la e não é de agora. As pessoas esperaram o ano 2000, a transição do milénio para esperar o fim do mundo. Tudo. E não parece que seja assim. Não parece que seja assim. Nem as profecias dizem isso. Dizem é que neste tempo nosso vai acontecer uma grande mudança, um grande caos. Portanto, um caos regenerador. E, portanto, eu não queria preocupar as pessoas. O que acontece é um grande boom para começar uma nova ordem, uma nova era. Deixe-me ir aqui à Flávia, e já vou ali ao Padre Luís Miguel, que está sensatamente muito quietinho, mas que já vamos lá desinquietá-lo. Vamos aqui à Flávia, porque a astrologia não é profética. Não, eu queria dizer uma coisa que me parece importante dizer nesta altura, é que faço astrologia há 32 anos. E se há coisa em que eu acredito é no livre-arbítrio. E se há coisa em que eu acredito é que os homens têm poder de se transformar e de criar o seu próprio destino. A partir de condicionalismos, que neste caso será o tema de nascimento. Mas o tema de nascimento não é um projeto estático, é uma proposta dinâmica de transformação. Portanto, os homens são completamente responsáveis. De mudar as profecias. Com certeza. Portanto, não acredita... Digamos que a profecia é um fatalismo. E ai de nós, se nós estivéssemos sujeitos a fatalismos. Há uma frase que eu acho muito bonita, que eu repito muitas vezes, que é: os astros propõem e os homens dispõem. E eu penso que nós estamos aqui a encontrar desculpas para a irresponsabilidade do mundo, que ainda não aprendeu a lição, que não é com violência que se responde à violência, porque essa é a lição. E essa é a gravidade da hora. Eu penso que aí qualquer coisa de muito grave pode acontecer, porque os homens não aprenderam. Porque já passou o tempo das pessoas fazerem essa experiência. A história da humanidade é uma história de morte e destruição. É uma triste história de violência e de competição. E o que está a acontecer, isto tem a ver com as novas vibrações que baixam. A Maria Flávia, desculpe, a Maria Flávia fez a carta astrológica do que se passou, do dia em que as Twin Towers vieram abaixo. Fiz, é impressionante. O que é que corresponde exatamente ao que está a acontecer agora no mundo. Ou seja, Saturno, que é o planeta da experiência do tempo e da estrutura, está em Gêmeos, que é um signo de mentalidade e de dualidade, que simboliza a mentalidade comum, em que as pessoas não têm valores determinados e vivem ao sabor da indefinição de valores e da dualidade, oposto a Plutão, que já saiu de Escorpião, que já fez todo o seu processo de destruturação e de violência em Escorpião. De resto, o terrorismo tem a ver exatamente com esse remanescente de violência escorpiónica, não é? Que é a violência limite
digamos, da ignorância dos homens, e entrou em Sagitário a propor novos valores e novos paradigmas e uma nova Os astros visão do mundo. cúmplices da loucura dos homens. Não, os astros estão a denunciar a loucura dos homens, que é uma coisa diferente. Estão a dizer que o momento é este e que o que acontece é que tem que sair dele. Porque a astrologia, ela vai no sentido do futuro, vai no sentido da evolução. Portanto, ela nunca afirma nada que não seja transformação. Vamos já para uma palavra de otimismo, corrija-me se eu estou enganada, mas 2000, a partir de 2000 não devia ser a grande era astrológica, ou seja, a era do aquário, a era da tranquilidade, as eras não começam assim. As eras desculpa, levam não sei 2000 por anos. Não, digamos que o momento de clímax de negatividade do mundo foi a cruz cósmica de 11 de agosto de 99. Digamos que a humanidade atingiu o clímax de maior, eu diria, desconexão com a ordem Devia cósmica. então, se calhar, muitas disfunções. E neste momento deveria o mundo ter aprendido a lição da violência e da desconexão para denunciar exatamente, neste caso, o terrorismo e perceber que realmente o terrorismo é morte, destruição e que nada leva ao mundo e não entrar numa contra-resposta da mesma vibração e da mesma onda de destrutiva. Maria Flávia disse Isto é gravíssimo. que era 11 de setembro de 99. Não, 11 de agosto. De 11 de agosto de 99. É chamada cruz cósmica. Sim, e não aconteceu nada nesse dia. Aconteceu Timor. Aconteceu a guerra em Timor. Estava tudo a acontecer nessa altura. Mas não foi aquilo que as pessoas pensavam que podia acontecer. Porque nessa altura havia imensos problemas, porque nessa altura todos estávamos, aliás, muito sugestionados, acho de alguma forma, não era? Porque as profecias de Nostradamus baquiam para essa data, não era? Há quem diga, mas também Há quem diga, depois havia o descreve para Agora, setembro, o que acontece é que isso foi um momento clímax de desequilíbrio no mundo, não é? E a partir daí vieram ciclos com propostas de novos ciclos. Vieram conjunções, em maio, sobretudo, de 2000, a propor um novo tempo. E o que acontece é que o tempo não é novo. O que está a acontecer e o que estamos a ver agora é um velho tempo. É nós irmos buscar ideias arcaicas, sentimentos arcaicos, experiências que deviam estar ultrapassadas e a repetir todos os erros do passado. Eu acho isso. Deixa-me só colocar uma questão à Flávia, que é, à Maria Flávia, que está a dizer que são os homens, então, que influenciam, que traçam o seu próprio destino. Com certeza. Mas a astrologia defende um bocado que são os astros que determinam o nosso destino. Não, a astrologia ensina, a astrologia é uma linguagem reveladora de uma ordem, não é? Ela não determina, ela diz o jogo de forças energéticos. Nós estamos dentro de um jogo de forças, de tensões energéticas, não é? E ela diz quais são as tensões. E diz e descodifica essas tensões em termos de evolução. Ou seja, de acordo com a Maria Flávia, a posição dos astros não nos influencia diretamente. Não somos obrigados a fazer, obrigados entre aspas, a fazer aquilo que os astros determinam. Digamos, ela influencia-nos, mas influencia-nos para nos revelar o momento em que estamos. Ela não obriga, digamos que o livre-arbítrio é quando nós optamos por aquilo que os astros propõem. Digamos, é quando nós percebemos que realmente a intenção é ir no sentido da mudança e da evolução. Deixe-me ir agora, estou aqui ao Padre Luís Miguel. Padre Luís Miguel, acredita em profecias ou não? Acredito que há pessoas que podem ter esse dom, que é o dom de fazer profecias. Agora, parece-me que é sempre um pouco estranho quando fica ao meu cuidado, à capacidade que eu tenho de interpretar determinados textos, o poder ler ou não ler a história. Julgo que é muito fácil, porque todas as profecias são interpretadas a posteriori. E por isso, quer dizer, eu utilizo um conjunto de referências contemporâneas ao que eu achar que são importantes e digo, aplica-se aqui, então a partir daí estamos a fazer uma leitura histórica que me parece francamente estranha, parece-me que coloca em causa a liberdade dos homens e parece que coloca em causa sobretudo o projeto de Deus. Sobretudo porquê? Porque nós partimos do Apocalipse. O Apocalipse, além de ser um género literário, o Apocalipse faz parte da Bíblia. A Bíblia é o livro da revelação de Deus. E por isso, a Bíblia vem dizer simplesmente aos homens, como vem o Apocalipse no seu género, que Deus tem um projeto de salvação para todos nós e que por isso mesmo nós temos que utilizar a nossa liberdade para aderirmos ao projeto de amor e fazermos o bem. Mas também diz que esse projeto de salvação pode passar pela destruição do mundo para depois renascer das cinzas, não é? Não pode ser interpretado desta forma, quer dizer, algumas passagens do Apocalipse. Tudo que quiser e apetecer, mas, quer dizer, é uma questão de invenção. É uma questão de invenção, porque o Apocalipse enquanto texto, quando parece que se dirige à escatologia, ou seja, aos finais dos tempos, não se dirige. Dirige-se àquilo que nós chamamos a escatologia da história.
aquilo que chamamos hoje a teologia da história, que é lermos a história de acordo com a capacidade que os homens têm de ultrapassar as suas dificuldades e criarem sociedades de justiça, de paz, onde existam valores. João Rebelo, concorda como investigador? Concordo, na Concorda maior em parte. absoluto? Concordo na maior parte, exatamente. As profecias, para mim, e enquanto analista, servem-me primeiro, para fazer a minha própria leitura e interpretação, mas sobretudo de avisos, como falou no princípio, e como o professor lhe chamou, os avisos, não é? Mas sobretudo nas suas ideias mais gerais e não os factos, tentar encontrar factos nas profecias é muito complicado. Eu acho que as ideias que estão subjacentes é que são valorativas, são humanas e, portanto, está na nossa mão mudar ou não isso. Por exemplo, eu queria apenas acrescentar que o isto. Nostradamus previu qualquer coisa. Estar agora a encontrar sinais no tempo. Estamos a fazer o que ele disse. Não, mas estamos a encontrar sinais no tempo, Júlia. Agora, se isso está escrito na profecia, em todos os tempos podemos encontrar isso. Eu há bocadinho não terminei. Esta questão do fogo, de acabar pelo fogo, desde a Segunda Guerra Mundial que estamos à espera disso. Quer dizer, se formos pensar nisso, vai ser uma grande bola de fogo, então pensamos logo numa guerra nuclear, ou pensamos na camada do ozono, também, não é? pensamos num meteorito, ozono, na camada do ozono, quer dizer, podemos interpretar de mil razões. Não é isso que está subjacente. Isto é, digamos que, a concepção geral do tema, mas o que é certo é que existiram homens no passado que tiveram uma clarividência, uma capacidade de visão, não sei o que foi, não sei o que é que podemos chamar, que conseguiram destacar no tempo futuro coisas. Exatamente. Esses homens eram especiais, eram loucos, eram pessoas às quais não devemos dar credibilidade, embora se passe o tempo a ler o que eles escreveram e a tentar interpretá-lo. O que é que acha que... Qual é a credibilidade que devemos dar a estes legados do passado? Eu vou só dizer aqui o que é quer dizer profeta. É profeta quer dizer falar em nome do outro, não é em nome dele. E portanto, a própria palavra quer dizer isto. Ou seja, quer dizer falar em nome de quem? Em nome de alguém. De alguém que refere-se a Deus, provavelmente. Se for, à região profeta, se for em nome de, eu diria, para ser impessoal nesta visão, em nome de uma matriz qualquer. Vamos ao exemplo prático. Eu digo assim, ao fim de 17 reis, Portugal caiu, vieram os espanhóis. Ao fim de mais de 17 reis, Portugal caiu, veio a República. O presidente Jorge Sampaio é o 16º presidente. O que é que vem a seguir? O que é que eu estou aqui a fazer? Não estou a fazer profecia nenhuma. Estou a interpretar um ciclo, de maneira a que... Quer dizer que com o próximo Presidente da República vai acontecer algo muito estranho em Portugal. Essa é uma profecia de quem? Não é profecia, não é profecia, é uma interpretar um ciclo. Ora, o Nostradamus tem isto. O tal ciclo que o falava. Tal ciclo, o Nostradamus fez isto por ciclos, só que a chave destes ciclos é tão complexa que os ciclos não estão ordenados. As centúrias e as quadras não estão ordenadas. Só quem tiver a chave é que consegue interpretar o que Nostradamus diz. Exatamente. Ora bem, vamos ao exemplo prático. A Casa Branca tinha como assessora a maior profetisa do século XX, que era Jeanne Dixon, assessora da Casa Branca. Pronto, e não há dúvida nenhuma, não vamos aqui entrar em pormenor, não temos tempo para isso, mas basicamente ela aconselhou todos os presidentes a fazerem determinadas coisas e inclusivamente aconselhava pessoas a não entrar dentro de alguns aviões, que é o que se passa agora. Ora bem, se há pessoas que, por um sentido empírico, não vão à torre de cima porque se esquecem da máquina fotográfica ou têm que levar a criança à escola, ou outra coisa qualquer, qual é a matriz que está nisto? A matriz que está nisto não é a matriz determinística. Foi o acaso. Foi um acaso, pronto, foi acaso. Uma coincidência. Agora, não eu pedia desculpa, uma coisa que eu ouvi aqui há bocado, é que a profecia não é fatalmente negativa, porque as profecias do Papa João 23, com esta guerra, e quando ele se refere a esta guerra, ela diz... Mas ele refere-se a esta guerra, a guerra especificamente, que está a passar, ele diz especificamente isto, que isto irá provocar a cisão do Islão, os filhos de Maomé e os filhos de Fátima, em que os filhos de Fátima vão perder, mas no fim reconciliam-se todos. E tudo isto sobre a égide de uma mulher que será Presidente dos Estados Unidos. Ora bem... Onde é que ela está? Não está. Ainda não está. Vem a seguir mas ao nós vemos isto. E porquê? O Papa João 23 tinha uma percepção extraordinária do Islão, ele foi anúncio apostólico em 1935 na Turquia, e, portanto, o contacto dele com o Islão foi um espanto. Ele percebia perfeitamente isto. E adivinhou para a frente, e agora? Mas porquê é que a Igreja nunca se meteu nisto? O Padre Luís Miguel está a dizer que não. Pois, porquê é que nunca se meteu nisto? Precisamente porque está proibido, e eu acho bem que esteja proibido, e volto àquilo que disse inicialmente. Porque começamos a interpretar isto, começamos cada qual a interpretar, não é isso que a profecia quer. A profecia permite dar o cálculo da probabilidade de... Quando eu digo que o Estado Novo começou com o Gomes da Costa e acaba com o Costa Gomes, é um espelho.
é uma verdade tão simples Isso é um e exercício evidente. divertido, esse. Mas pronto, Gosto é para lhe dar um exemplo prático, instantâneo, em que as pessoas percebem o que eu estou a dizer. E quando eu digo que todos os generais do 25 de Abril fizeram, e para relacionar com os Estados Unidos, em que tudo é 11, inclusivamente no dia 11 de setembro faltam 111 dias para acabar o ano, tudo é 11, inclusive o número de passageiros que os aviões tinham, o número de torres, 110, 11, 110 passageiros. O avião tinha 38 pessoas, E o que é que o mais número 8, 11 tem a ver etc. Ou seja, com as profecias? por além destas uma chaves, repetição, quando nós é uma tratamos, e aquilo que a Júlia Pinheiro disse há bocado, 1999, não tem nada a ver com o ano, porque o número da besta, que era 666, 666. pronto, ele contaria com 999. Ao contrário. E quando temos a interpretação crística da profecia de Nostradamus, em que é 888, que é o número do Cristo, basicamente, e portanto há uma interpretação mais profunda, que não vale a pena agora estar aqui a metermos nisto, por exemplo, não há dúvida nenhuma que se nós estudarmos a numerologia do que aconteceu no World Trade Center, tudo isto aponta para 11. O que é 11? É um fator solar. 12 e 11 anos o capitalismo oscila. E, Como é que é? portanto, 12 e 11 anos? 11 e 11 anos, o capitalismo oscila, assim como as manchas solares também, todo o magnetismo altera. E, portanto, quando nós dizemos que a Lua e o O Sol... último cresce foi em 89. A Júlia Pinheiro tem visto aqueles filmes do lobisomem, que é uma fantochada, não é? Mas ele é influenciado para quê? Para a Lua. Sim, Não é sim, verdade? sim, sim. Aliás, muita coisa A é Júlia influenciada Pinheiro- pelos bebés, foi influenciado E pela eu Lua. nascemos ao fim de quê? De mínimo de 7 luas. Não há ninguém que tenha menos de 7 luas, mas não, no normal são 9. Ora bem, se nós temos as luas que influenciam as marés, tudo isto, porque é que não devemos acreditar? Não, eu peço desculpa de não ser... Não, Flávio, a Maria dentro Flávia está a dessa olhar para si área, com muita atenção, muita mas atenção. pronto, eu não me meto dentro dessa área, mas quando estamos a falar especificamente dos Estados Unidos, eu creio que pode explicar isto melhor que eu, a conjunção de Júpiter com Saturno vai ao dia nefasto do presidente americano, de 20 e 20 anos. E só quando essa conjunção se dá, ele já sabe que vai morrer. Quando o Al Gore Maria Flávia tenta... está a franzir o Coitado. sobrolho, não? Maria Flávia, Pronto. vá lá, contraponha. Eu não vou entrar muito dentro disto, sei que isto é assim. Porquê? Porque eles fazem, os astrólogos fazem isto. E, de facto, Edgar Cayce, que é outro profeta dos Estados Unidos, com Jean Dixon, que são os expoentes máximos do século XX, este homem, mesmo em relação aos serviços secretos americanos, prestou um enorme serviço à América. Desta vez não. Desta vez Bem, ele morreu em 1945. foi esse o problema. Foi esse o problema. O senhor é torrencial, eu vi aqui a Maria Flávia e o padre Luís Miguel a reagirem. Vou primeiro ali ao padre Luís Miguel, que quando estávamos a falar do Papa João XXIII, estava a dizer que não com a cabeça. Não faz essa interpretação? Não é só questão da interpretação. É assim, o Papa João XXIII foi o Papa do Concílio Vaticano II. Ele dizia que nós temos que saber ler os sinais dos tempos. E por isso mesmo, o Papa João XXIII era um homem que dava muita importância, para além de toda a fé que tinha e para além da capacidade que tinha de intuir aquilo que era importante para a Igreja no mundo contemporâneo. A Igreja estava atrasada em relação ao mundo contemporâneo. Era um homem que dava importância às informações. E por isso não estava informado. Ele sabia dos vários governos, quais é que eram as tendências de política. Como são hoje, a chave do Estado como E por isso hoje mesmo, o Papa é. ele utilizava um conjunto de instrumentos que hoje o próprio O que ele Papa fez João foi Paulo análise II... política, na E sua não opinião, profecia, e não é? profecias. Agora, quando o Papa João Paulo II, quando o Papa João XXIII e outros Papas dizem nós temos que falar de ecumenismo, todos nós temos que falar, sobretudo, em religiões reveladas, que são as nossas religiões. Só para esclarecer as pessoas, significa diálogo entre religiões. E entre várias religiões que sejam reveladas ou tenham um substrato de revelação. Quando existe religiões reveladas, aquilo que interessava ao Papa era constatar que de facto havia uma divisão que politicamente iria ter consequências, como tem consequências, que entre os sunitas e os xiitas, como existem em relação aos cristãos as várias igrejas a que pertencemos. Por isso, ele sabia muito bem que este problema, que era um problema religioso do Islão, teria consequências políticas como tem. Ele simplesmente fez uma leitura, porque ele teve a oportunidade... Ele não foi profeta na sua opinião? Não me parece assim. Se vamos dizer, há alguém que profetiza dizendo vai acontecer isto, como dizia há pouco o Sr. Coronel, com toda a razão, quer dizer, com tantos e grandes astrólogos e astrónomos que vivem nos Estados Unidos a aconselhar toda a gente importante que tem dinheiro na mão para pagar, como carga d'água não descobriram isto? Como? Maria E se fosse assim tão fácil, eu acho que a própria Igreja também poderia levar a sério. A Igreja não coloca em causa o facto de haver pessoas que podem fazer profecias.
Ora, parece-me é que é demasiado redutor nós, a humanidade, estarmos à procura daquilo que no passado disseram em relação ao futuro, termos receio do futuro e não encararmos com alegria. Mas ao padre Luís Miguel diz sempre também que o Vaticano tem conhecimento de factos e de elementos que são segredo e que não são revelados. Isto, ainda aqui há aquilo que dizia o Sr. Tenente Cordel, que digamos que vocês sabem mais do que o que nos contam, porque têm mais elementos guardados. Júlia, o Vaticano, posso dizer assim, qualquer pessoa para trabalhar no Vaticano, a partir de certo nível, tem que ser doutorado. A maior parte deles tem 2 doutoramentos. O que é que significa? Que as pessoas têm uma capacidade, seja empírica, seja hermenêutica, mas têm sobretudo uma concepção da verdade. As coisas têm que se fazer bem feitas, as coisas têm que se saber. E por isso mesmo, no Vaticano, há pessoas que se preparam até a exaustão para proporcionar, seja ao Santo Padre, seja à Igreja Universal, os factos. Agora, quem decide depois o que fazer Mesmo dos a factos... desconfiança dos factos, que são as profecias. Não é que se nós acharmos, se alguém achar que uma profecia... Não era, desculpa, mas não era isso que a Júlia Pinheiro estava a perguntar. Júlia Pinheiro estava a falar, estava a perguntar mesmo era em relação a coisas secretas. As coisas aquelas secretas, que não querem mostrar elementos que permitem interpretar os tempos. Textos escritos, etc. Júlia, dá-me sempre, perdão dizer isto, talvez dá um certo gozo, sem ser irónico com as pessoas, sem lugar as pessoas, esse tipo de coisas, lugares comuns. O Vaticano tem uma biblioteca onde tem coisas escondidas, nem a mexe. É um disparate, é aquilo que se diz. Nem toda a gente tem acesso. Não, então simplesmente são documentos históricos que de X em X anos a Santa Sé abre aos historiadores para depois poderem fundamentar as suas teses e fazerem história. Agora, nós sabemos, como todos os países sabem, que uma leitura de um documento agora não é capaz de ultrapassar a paixão. E por isso mesmo temos que dar tempo ao tempo. Valeu a pena, por exemplo, terem guardado tanto tempo o terceiro segredo de Fátima? Valeu. Olha, eu fiquei muito desiludida. Fiquei muito desiludida. Toda a gente estava à espera de mais. Fiquei desiludida, mas pronto. Estamos à espera de uma coisa profética, apocalíptica. Não estava à espera de uma coisa como... Já viu, Júnior, isso não vai em mão estar a monopolizar. O prazer que eu tive como homem, como pessoa, ver toda aquela gente, nem sequer sei o nome, gente importante ou não importante, bombeiros e gente anónima, que está ali há dias a ajudar os outros. Há dias, na esperança de encontrar um sobrevivente. O que me interessa a mim tudo o resto, quando a vida está aqui. Esta é a vida. É a gente que dá a vida pelos outros. Claro, é alguém que sofre, alguém que ama. Mas isso é o instinto de solidariedade que, graças a Deus e graças a nós todos, permanece ainda no mundo, não é? É a vida. É a vida. Esta é importante. Flávia, vi aí muito desassossegada a olhar para o Sr. Tenente Coronel. Diga lá, daquelas interpretações sobre os astros que ele fez, estava certo ou não estava? Digamos que a visão que eu passo e em que eu acredito é que realmente nós temos que estar muito atentos a um projeto, e que é o projeto do universo para nós, para cada um de nós, que é exatamente a dinâmica da nossa evolução, não é? Portanto, se nós cumprirmos o projeto, obviamente que o mundo converge para uma paz e para uma fraternidade que de resto o Cristo veio ensinar e para um consenso unitário de vida. Nós estamos numa altura em que o mundo está a encaminhar, e a vários níveis, vê-se isso, nem que seja pelo ouro, para a unidade do planeta, a todos os níveis. Para a unidade? Do planeta, para a unidade da família humana, para a consciência que nós não somos nações separadas, que isso é realmente um conceito do passado. Mas não estamos de certeza a encaminhar para num futuro próximo. Não, mas o que está em causa é que isso deveria ser já o momento. O que está em causa é que a humanidade já teve suficiente experiência e suficientes crises para perceber que não dá mais posturas de separatismo, de arrogância e de divisão. Porque a divisão gera dor, gera solidão, gera toda, digamos, a miséria do mundo. E, portanto, o que está em causa é cooperação, união. É evidente que as pessoas, que esses exemplos extraordinários de solidariedade, esse é o sentido da vida. Só que quando, para responder... Pois é, mas ao mesmo tempo que há o sentido da vida... É uma violência limite de terrorismo, se vai usar métodos igualmente violentos de destruição, e destruição inclusive de populações inofensivas, obviamente como é que se pode chegar um dia a um mundo melhor? Claro. E é isso que alguém tem que perguntar às pessoas que estão neste momento a achar natural que se vá para a guerra em 2001.
Percebe? Essa é que é a gravidade. Está profundamente de tudo o que perturbada está com isso. Está profundamente perturbada com a noção de que é preciso uma vingança, de que é preciso retaliar. Não estou perturbada, eu estou perplexa com a ignorância dos seres humanos, ainda hoje. Ou seja, as pessoas não denunciarem que não se pode responder à violência com violência. Eu acho que todos partilhamos dessas palavras sensatas que aqui deixou, mas o que é certo é que neste momento É mais alguns sensatas, é estão convictas, é mais sensatas sensatas. e convictas e sentidas, tudo o que quiser. Mas neste momento há uns aviões, não é? Sr. Tenente Coronel, uns aviões que estão alguns a dirigir-se a algum sítio, julgamos que é o Afeganistão, não é? Mas há uma coisa por cima desses aviões. O problema mundial, neste momento, qualquer que seja a decisão do Bush e da Aliança Atlântica, dos chineses, na previsão da Rússia e os muçulmanos se alinharem e depois virem os chineses e combaterem este bloco, que as universidades inglesas chamam-se The Clash of Civilizations, que não é bem da civilização, é das religiões. Eu julgo que, principalmente, o problema principal neste momento desta guerra é... Portanto, Já fala de está mesmo guerra já a de uma pensar maneira. no cenário de Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. E já diz desta guerra, que é uma porque coisa só há inquietante. um problema, é que o material tenta dominar o espiritual. E quando o músicozinho dos 4 anos dá um concerto de piano aos 4 anos, não tem acesso à instrução, ele tem acesso, não à profecia, mas à matriz de cima, da música. Por exemplo, para lhe dar um exemplo prático. Ou seja, se o governo mundial, eu não queria entrar aqui em pormenores, mas há um governo mundial neste momento sobre a Terra de caráter espiritual que não deixa avançar qualquer catástrofe mundial. Agora é que eu não percebo. governo é também Espera lá, agora não E vou governo introduzir mundial. este tema porquê? Que está no Vaticano, esse governo? Com a profecia de São Malaquias, nós não temos tempo para isto, Temos. mas Vamos o lá, São a profecia de São Malaquias, o Malaquias. Nostradamus, o Vaticano e aquela profecia que é muito discutível de São Malaquias, em que ele com 112 papas adivinhou o brasão de armas e toda a legenda que eles tinham até ao último papa, Que ainda não chegou. do Que ainda não século XIV. Embora isso esteja no Vaticano, no século XVI, e que haja dúvidas sobre a autenticidade dessa profecia, o que não há dúvida nenhuma é que o Papa apanha o tiro no dia 13 de maio, que o Concílio Vaticano II começa no dia 11 de outubro e termina dedicado a Portugal 8 de dezembro, em que o Papa já não assiste à segunda sessão, ele dedica ao Concílio Vaticano II a Fátima, dentro da profecia que é Lá adivinhada... vem as teorias... É adivinhada para Janet Nixon, que é ela que previu o atentado de um Papa, só que não sabia quem era, porque ela na altura não sabia. Mas se nós recuarmos esta matriz para percebermos Governo a Nostradamus, mundial. o Marquês de Pombal nasce no dia 13 de maio. Ai, o Marquês de Portanto, Pombal. a Fátima não tem nada a ver só com isso. Mas diga-me lá o Governo Mundial, quem é o Governo Mundial que O não Governo deixa Mundial subir isto a outro nível? será aquele governo que nós identificamos em qualquer religião em que os sufis árabes identificam como a hierarquia da elite deles espiritual, que nada tem a ver com a hierarquia profana árabe, tem a ver Sim, diga. com, por exemplo, eu dou o exemplo da Igreja. A Igreja tem uma ordem que é perfeitamente nobiliárquica, mas extremamente espiritual, a Ordem de Santo Sepulcro, em que todos os intelectuais têm o seu caráter mais espiritual que propriamente material. E eu não entendo que a Ordem do Santo Sepulcro não perceba o que se está a passar. Percebe? Assim como a Igreja, simplesmente. Está a falar muito Júlia Pinheiro, codificado, eu não estou a seguir. um Já exemplo está a prático. ter a ordem Vamos de Santos. supor Não, eu o acho seguinte que exemplo há uma, prático. desculpa lá, mas há uma coisa que eu... O tremor de terra, Júlia Pinheiro, se adivinhar o tremor de terra avisa às pessoas, a consequência é muito mais devastadora. Eu não adivinho nada. Não dizendo Não nada tenho do que estando a avisá-las. O Mas há pânico aqui um fio da instala-se mais conversa que eu depressa. gostava que não se perdesse, que é a Flávia Monsaraz partilha da opinião, ou tem a opinião, de que o mundo irá passar por uma transformação para evoluir. Mas, segundo o João Rodil... E essa o que se passa- transformação será Desculpa, mais ou deixa-me menos só terminar a questão. O que drástica? se passa é que isso poderá passar por uma grande destruição, uma tal Terceira Guerra Mundial, para depois então o mundo evoluir. Que não é a sua opinião, certo? Não, a opinião é que se calhar vai mesmo passar. O que eu digo, Logo as profecias vão se o que eu cumprir. digo e tristemente Vão-se cumprir, é exatamente. que Há passa porque os destruição e homens não depois o souberam homem aprender a lição. E isso para mim é triste. Porque já não seria a altura de estarmos neste pé da evolução. Quer dizer, estamos num momento em que a evolução já propõe outras coisas, já propõe uma nova visão, mas já é isso que propõe uma dizia, mas consciência o- fraterna, mas o tudo que é está a certo caminhar é que para uma está alguma coisa a convergência. acontecer. E de repente há uma agulha que sai da evolução da convergência para criar novamente um conflito do século passado e dos séculos anteriores, idêntico. Igualmente fundamentalista dos dois lados, etc. Percebe? E isto para mim é dar um salto Agora para vou trás. ao João Rodil, vou ao João Rodil agora, diga, Eu há diga. bocadinho estava ali a ouvir atentamente o Sr. Padre e ele tocou num ponto que para mim é fundamental para se poder perceber até as profecias e a tal questão do caos, da renovação da ordem, portanto uma nova ordem terrestre, um espírito de tudo bem e tal, um novo mundo. As pessoas que estão lá a ajudar no World Trade Center, eu hoje vi no noticiário da SIC
dois queimados a falarem e não falavam em retaliação. Não, eu também vi essa ideia. Não falavam em vingança. Aquelas pessoas que sofreram na pele, que estão ali a sofrer imenso, não falavam em vingança. Não são as que decidem. E aquelas pessoas que lá estão e que são interpretadas Não são esses que não falam, Exatamente. O problema está aí, é que provavelmente até o comum da humanidade não está, nem quer uma guerra, nem está preparada para ela, não quer, nem ambiciona uma guerra. Quem ambiciona a guerra? Quem está a ambicionar? Que forças são estas que ambicionam guerra? Não é? Quem manda em nós? Exatamente, identificado aí com... Há pouco o João Fernandes falava, e muito bem, que provavelmente esta é uma ordem material. Quem manda no mundo é uma ordem material. São os governos, são os chefes de Estado. São as economias? Não são aqueles que estão abaladas e também. penso eu, não são as pessoas mais avalizadas para o fazerem. Não deviam estar à frente. Está bem, mas não deviam estar à frente, não é? Mas não deviam estar. Agora, o que me parece é que este caos que aconteceu localizado em Manhattan ou em Washington, mas mais em Manhattan, portanto, o que é que criou? Uma onda de solidariedade para com as pessoas. Mas uma grande onda de instabilidade, de temor, de receio. O que é que cortou? Cortou um pouco da arrogância americana, cortou um pouco da sua surdez, que também é, não é? E, de algum modo, o povo americano acordou um pouco para o resto do mundo. Como estão vulneráveis. Para si próprios, sobretudo para si próprios, porque sempre se preocuparam muito com os outros. E está na altura, se calhar, de se preocuparem consigo próprios. Foi revelada a vulnerabilidade, como estão desprotegidos. E a sua arrogância. A sua arrogância também, baixaram um pouco a crista, como nós dizemos, não é? Baixaram um pouco a crista. Mas deixa-nos o quê? Deixa-nos agarrados neste momento à tristeza da Maria Flávia, à descrença dos mais céticos do que é que se vai passar e, acima de tudo, a tentativa de entendermos realmente se o que vem do passado destas profecias. Diga, Maria Flávia. É assim, eu acho que se a proposta não fosse guerra, seria um momento extraordinário de denúncia da violência, se calhar pela primeira vez de uma forma quase unitária no planeta, porque o que se passou é inacreditável. E, portanto, isto ia convergir uma consciência de denúncia da violência. A partir do momento que a resposta é idêntica, ou é com idêntica violência, a lição não pode ser entendida, percebe? De repente, a grande lição que era finalmente denunciar-se a violência, como é possível se a resposta é igual? Está a perceber? Mas politicamente, eu estou a perceber como o raciocínio, mas que politicamente haveria alternativa? Provavelmente não havia, os Estados têm que retaliar. Mas o que é que isso quer dizer? Então, se não havia, politicamente, vamos caminhar para a destruição do planeta. E quando não houver mais planeta, nós dizemos que pena, não podia ser. Acha que é assim? Pois é. Não é o que o céu Padre quer. Luís Miguel, está muito quietinho, não quero deixar aqui, estamos quase a terminar. Acha que o mundo vai acabar ou não? Estamos perante uma era de destruição como a Maria Flávia. Eu julgo que o Evangelho é claro quando perguntam a Jesus, mas quando é que termina o tempo? Ele diz, o Pai é que decide. Agora, sabe que aquilo que mais me dói, enquanto padre, enquanto homem de uma religião, enquanto homem de fé, é que houve alguém que não sei quem, não sei se foi uma sequência de pessoas que fizeram umas às outras e hoje esta pessoa que o faz inadvertidamente e sem pesar as consequências, alguém destruiu a consciência daquelas pessoas. Alguém conseguiu transformar o Deus de todas as religiões, que é o Deus de amor, numa espécie de Deus de ódio, Deus da vingança. Como é que isso aconteceu? Está-se a referir especificamente a quem? À entidade que terá perpetrado o ataque. Aos fundamentalistas islâmicos. Sim, mas eu tenho disse a homilia na minha paróquia este fim de semana, meus queridos irmãos, qual é a diferença entre o indivíduo que elimina 20 a 30 mil pessoas com estas bombas, com estes aviões, ou, por exemplo, aqueles indivíduos do IRA que matam em nome de um Deus da minha igreja, ou os indivíduos anglicanos que matam em nome de um Deus de uma igreja reformada, que nós percebemos porque há cadáveres, ou aqueles de nós que todos os dias andamos a matar as pessoas quando fazemos cuscovilhice ou colocamos em causa a honra dos outros. Estamos a matar exatamente igual. Eu acho que há diferenças substanciais, embora não devamos entrar aqui em questões políticas. Eu queria só deixar lançar mais uma questão aqui para o debate. Acha que vamos ter realmente aqui uma situação de confronto religioso? Não pode haver confronto, está a perceber? Mas vai acontecer. Não vai haver confronto religioso. Não vai haver confronto religioso. E temos o Ocidente. Não há o Islão. Já se começou a demonstrar algum ódio em relação aos muçulmanos. Isso já perpassa nas sociedades norte-americanas. Há reações infantis, como encontramos. Agora, exatamente. Nós tratamos também falar nisso. Cuidado com aquilo que sucede positivo. É que as religiões continuam-se a juntar e continuam a apelar à paz. Agora, o que é que sucede?
é que as religiões, todas as religiões juntas... Peço desculpa, mas os fundamentalistas islâmicos não apelam à paz, apelam à guerra. Santa que seja, mas à guerra. Estamos a falar daqueles homens que têm responsabilidades, as chamadas jihad. Nós estamos a falar de todos aqueles homens que formam a sua consciência e conhecem o livro revelado das suas religiões. Não há nenhum livro, nem sequer o Corão, que falam de violência, que falam de guerra e que falam de vingança. Por isso há aqui uma deturpação. Agora, todas as religiões falam da paz. Todas as religiões falam de amor. O que é que acontece? Alguém me vem fazer acreditar que hoje não há interesses naquela área para os países ricos intervirem? Não, já sei. Alguém me vem dizer quem é que andou até agora a fornecer armas e a fornecer informações a estes grupos terroristas? Não têm sido os Estados Unidos ou os países ocidentais? Então quem é que paga? Não é a Arábia Saudita que há pouco tempo, ai Jesus, venham-me livrar do Iraque e agora, inclusive, paga grupos terroristas? Por amor de Deus. Por amor de Deus. Por isso não tem nada a ver com as religiões. As religiões, estamos todos de acordo pela paz. Agora, que haja fanáticos, meu querido amigo. Há fanáticos, infelizmente, até em Portugal. Mas há menos grupos católicos fanáticos do que muçulmanos fanáticos. Vamos terminar a nossa conversa, e a Maria Flávia tem uma coisinha para dizer no final. Eu tenho uma frase que eu gostava de passar, que é neste momento que acho que é importante, que é uma frase do Gandhi. Então ele disse: há causas pelas quais estou disposto a morrer, mas não há causas pelas quais eu esteja disposto a matar. Eu penso que esta frase devia ficar no ar, no éter. Muito obrigada. Muito obrigada. Não pode já, não pode, desculpa, voltaremos seguramente. O tema das profecias e realmente estes escritos que hoje aqui abordámos assim de forma avulsa são tão fascinantes que seguramente passaremos a trazê-los cá com mais frequência nas noites marcianas. Agora, depois de terminado este momento de conversa, e como viram, de conversa intensa e cerrada, vamos trazer aqui